Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live vai ser com o cavaleiro amador Daniel Cury, amador sênior, sênior top, que apesar de chamar de amador, monta como um profissional, monta muito bem. A gente admira muito o Daniel e vamos conversar um pouquinho com ele hoje sobre a história dele, para vocês todos conhecerem um pouquinho a trajetória dele no esporte, que eu acho super importante. E falar principalmente de fomento, né? O Daniel tem um trabalho muito importante na Federação Paranaense de Hipismo, na Sociedade Hípica Paranaense e na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo, fomentando o nosso esporte, principalmente aqui no estado do Paraná. Então a gente vai trocar uma ideia com ele. O pessoal já está entrando, o pessoal do Aras Equipel, equipe Tonon, Filipinho, o Strutz. Muito legal ter vocês aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre o que foi feito até hoje, quais são as perspectivas futuras aí desse fomento. O Daniel está entrando, acho que ele já pede para participar e a gente começa a bater um papo bem legal sobre tudo isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Ele já está entrando aí. Acho que vai dar certo a nossa conexão. Aí, oi Daniel, tudo bem? Boa noite, Ana, tudo bom? Tudo bem, e você? Muito frio aí em Tudo bem. Curitiba? Tá frio, sim. Hoje deu uma esfriada. Hoje eu tô aqui em Maringá, aqui tá mais quentinho um pouquinho. Ah, imagina. Legal, um prazer estar conversando com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aí pra gente falar sobre o hipismo, né? Que é muito legal, sempre muito bom. Prazer é todo meu. E Obrigado você pelo convite, por contar um pouco da minha história aí no hipismo. isso Vamos aí, ver. isso aí, isso aí. Então conta pra gente como que você começou, quando que você conheceu o esporte, como que você se apaixonou pelo hipismo. Então, começou na fazenda do meu avô. A gente tinha uma propriedade aqui no, na região metropolitana de Curitiba. E a gente ia lá final de semana e andava a cavalo lá. E aí minha mãe matriculou eu e meus irmãos na escola de equitação da hípica. E ali começou. Ali a gente começou com o professor Juarez. Meus irmãos acabaram que não continuaram no esporte, só eu. E ali permaneci por 2 anos e pouco na escola da Sociedade Hípica Paranaense. E aí adquiri um cavalo e fui lá para cima, como a gente diz, né? Para as cocheiras lá em cima, né? Uhum, E aí lá continuei montando um pouco com o professor Juarez, mais um uhum, tempo, até chegar na categoria Minimirim, onde fui ter aula com o Baíca. E uhum, aí depois com mais certa idade, com 15 anos, eu passei a montar um pouco com a Lully e já nos torneios nacionais e que a gente participava com o Vitor, né? uhum. E aí segui a vida aí com o Vitor e montando com mais o Duda um pouco lá em Curitiba. Segui uma vida assim. Uhum, que legal, que bacana. Mas você, eu estava falando no começo ali que você é um cavaleiro amador sênior, assim, mas que monta como um profissional, né, Daniel? Você tem uma montada muito, muito boa. Eu sei que você faz os seus cavalos novos, né? Você tem os cavalos novos e você monta, você prepara esses cavalos para o futuro, faz chegar nos grandes prêmios. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a gente sabe que não é um esporte fácil, não é um esporte Não. barato, né? A gente, Uhum, quando atinge um certo nível, obrigatoriamente a gente tem que ter cavalos, e esses cavalos nessa altura são cavalos caros. Então, lá atrás, quando eu comecei a saltar a categoria sênior, eu tive um bom cavalo, que era o Cactus, né? Que uhum. até dá o nome da nossa equipe aí, Ah, legal. o PHC, Aham, e o Cactus, certa hora chegou a hora, tive uma boa proposta, eu vendi ele, e aí me vi numa situação sem cavalo. uhum, E nesse período eu conheci o João Gilberto Freire também, o Betinho, né? E a uhum, gente começou a trocar ideia, dois apaixonados por cavalos, decidimos então por montar uma cudelaria juntos, né? Enfim,
E chegamos à conclusão que a nossa chance era ter bons cavalos novos, trabalhá-los, né? E ver onde iam chegar. E graças a Deus tivemos algum sucesso aí nessa jornada. Conseguimos bons cavalos, conseguimos boas vitórias e estamos aí até hoje cheio de cavalo novo aí. É, muito legal. Hoje você está saltando os grandes prêmios com Euclides, né? Deixa eu só tirar a jaqueta aqui. Tranquilo. Tentou aqui. Sim, o meu cavalo de grande prêmio hoje é o Euclides. Tem também a Dutopi, que estou começando agora um conjunto com ela. Mas e tem a Cassandra, a Dash e alguns outros cavalos novos vindo aí nessa geração nova aí. Sim, muito legal. Eu lembro de um que você vendeu, o Vangu Cooper, que é até o que está na foto nossa aí da divulgação da live, né? Esse cavalo fez uma coisa sensacional um dia na época, depois que você vendeu ele. Não sei se você lembra aquele dia que o menino que montou ele caiu e o Vangu continuou saltando 1,40 m sozinho, 2 obstáculos na sequência, em linha ali. Você lembra disso? Eu achei sensacional. Eu recebi o vídeo dessa situação. Foi um acidente com o menino, mas essas coisas acontecem, né? Sim, acontece. Mas sempre foi uma das características do Vangu mais marcantes, foi essa. Ele sempre foi muito valente, né? Ele era um cavalo valente. Ele não tinha um grande tamanho, mas tinha muita vontade, muita disposição para atravessar para o outro lado. E foi isso que fez ele saltar tantos anos Grande Prêmio, e até hoje, saltando Grande Prêmio aí, saltando super bem, essa disposição. Ele tem uma vitalidade enorme, uma vontade de ir para o outro lado enorme, e dificilmente alguma coisa parava ele. Sim. Então, quando o menino caiu, ele falou que ia sozinho mesmo. Nossa, ele foi em linha ainda. Nossa, muito legal. Fez a curva para a esquerda e pulou 2 obstáculos em linha, acho que 4 lances entre uma e outra, se eu estou bem lembrada. Muito legal. E ele você fez desde o começo? Ele foi potro para você? Como que foi a história dele? O Vangu, na verdade, ele era a montaria do Totti, né? O Totti acho que chegou a saltar um paulista de 4 anos com ele. E aí nós estávamos num leilão em Santa Amaro, e o Vitor pegou e falou: é um leilão de cavalos mais saltando em liberdade, e tinha o Vangu, que era um cavalo montado. Ele falou: puta, Deus, você sabe que todo mundo presta mais atenção nos cavalos que estão saltando em liberdade e tal, mas o melhor cavalo que tem aí é esse que está montado e tal. E a gente trocou uma informação com o Totti, e o Totti falou muito bem do cavalo. A gente acabou adquirindo no leilão, e ele veio para mim com 4 anos. E aí foi dos 4 até os 12, 13, eu acho, por aí. Muito legal, muito legal. Me fala um pouquinho sobre os teus títulos, Daniel. Qual foi o seu título mais importante até hoje? Assim? O concurso mais legal de ganhar, assim, que foi mais gostoso de ganhar? Então, eu acho que toda vitória, ela é super legal, né? Porque boa, a gente sabe que o quanto é difícil você conseguir uma vitória, ainda mais quando você está nessa categoria do sênior, correndo atrás desses grandes cavalheiros que estão aí, né? Então é sempre complicado. Eu, nas categorias de base do Paraná, eu fui campeão paranaense de Mirim, de Júnior, de Enrider, de Sênior. Então, eu tenho todos esses títulos paranaenses. Tenho algumas vitórias em mini Grande Prêmios, em Grande Prêmios pelos circuitos, pelo circuito nacional aí. A gente foi campeão também brasileiro de sênior por equipe, em casa, uma vez aqui em Curitiba. Eu conquistei uma vaga com a Atlin na final do Mundial de 7 anos, em 2006. Em 2004 eu também fui terceiro na Liga Sul-Americana, e acabando com a desistência dos 2 primeiros classificados, eu também fui convidado aí na final da Copa do Mundo, coisa que o Vitor de cara já barrou. Não permitiu nem eu pensar muito, de cara ele já barrou. Já era, como eu vinha terceiro, a convocação já foi também bem em cima da hora,
sem experiência nenhuma e ainda em cima da hora, sem um planejamento bem feito, realmente era impossível ir, né? Impossível saltar uma final de Copa do Mundo assim. Sim. Então são esses os títulos, mas acho que uma das provas mais marcantes que eu me lembre de saltar, que foi muito bacana, foi o Campeonato Brasileiro de Sênior na Hípica Paulista, onde eu, no domingo, fiz 0-0 no Grande Prêmio, acabei empatado, se eu não me engano, com o César e com o André Miranda, e realmente o Brasileiro de Sênior é uma prova alta, difícil, ali na Hípica Paulista, à tarde, assim, onde todo mundo parando para ver, foi uma prova Pressão. marcante. Uma pressão Bastante boa, uma pressão boa, é pressão, né? gostoso. Adrenalina boa. E Ali é bom. com que cavalo que você ganhou? Esse era o Cactus, foi o Ah, Brasileiro sendo legal. na Hípica Paulista, foi com o Cactus. Muito Foi bem bacana. legal. Então, esse foi um cavalo marcante na sua carreira, assim. Foi. O Cactus foi um primeiro cavalo que eu tive, assim, que me deu um destaque maior, né? Ele chegou muito novo, um pouco cru da Europa. Eu tive um pouco de dificuldade no começo. Acabei que mandei ele para São Paulo. O Vitor fez uma temporada com ele, botou ele uma situação melhor. E quando ele voltou, ele acabou que teve dificuldade de funcionar aqui em Curitiba. A gente não vivia um período legal, a situação do clube não era das melhores. Foi uma das coisas até que motivou a gente a dar essa guinada na hípica, vamos dizer assim, né? De um tempo para cá, que eu comecei a ficar irritado com o piso, com as coisas que a gente tinha. Eu sentia um potencial grande no clube, a gente tinha um clube com super potencial, mas que estava largado. E aí, eu tendo um cavalo de um bom nível para trabalhar, para montar todo dia, e não conseguia ter ele aqui. Ele tinha que estar em São Paulo. E aí foi nesse momento que a gente começou um trabalho aí e, enfim, junto com outras tantas coisas aí, a gente acabou mudando a hípica e hoje a gente, graças a Deus, está num patamar aí super legal, com os Muito pisos legal. todos super bons, padrão de cocheiras ótimo. Sim. Isso a Toda gente essa situação que a gente vai tem hoje, falar né? um pouquinho mais para frente aí. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua parceria com o João Gilberto Freire, né, que você comentou um pouquinho, que já faz anos, né? Quantos anos vocês são parceiros no esporte e tem cavalos juntos e Então, o Beto, a gente acabou se conhecendo ali na hípica, nas cocheiras, né? Acho que por intermédio do Cezão, que o Beto acabou voltando a montar, eu não conhecia, e ele não tinha... chegou ali com um cavalo, tal. O Cezão me pediu para botar as coisas dele no quartinho ali, e a gente acabou ficando amigo, e ele também se empolgou. Eu tinha um cavalo que eu montava, que era o Álamo, acabei vendendo esse cavalo para ele. Foi um cavalo que ele teve bastante sucesso, bastante vitórias, e enfim, numa dessas idas e vidas da Europa, aí, o Vitor estava lá no Aras VBL, a gente resolveu ir junto e visitar, e aí acabou vendo os potros lá e os outros cavalos, acabamos voltando com 4, eu acho, na primeira vez. E aí a parceria começou, e desde lá a gente tem seguido a mesma linha, investido em potros, bons potros, e tentar trabalhar para chegar nas provas altas aí do Brasil. Uns tivemos sucesso, outros nem tanto, né? Parte do sim, jogo faz parte. e seguimos assim até hoje. Legal. E você trabalha os cavalos todos os dias? Você mesmo? Você consegue montar todo dia? Não, eu consigo montar todo dia, 2 cavalos por dia, mas eu tenho uma equipe lá super, super dedicada e que está há anos comigo, ou é o Anderson Tonon, né, que trabalha comigo há, sei lá, 15 anos pelo menos. Hoje eu também tenho o Julinho, que é um super picador, está dedicado lá, tem feito um grande trabalho com a gente. Tem o João, meu tratador, e o Cazuza, e o Tatu agora. São também do nosso time de tratadores. Então tem um time super bom lá que me ajuda, eu tento orientar um pouco, mas também
cada um já sabe mais ou menos o meu estilo, do que eu gosto, e Uhum. seguimos trabalhando assim. E tem dado certo, graças a Deus tem dado certo. Já passaram Legal. outros tantos profissionais lá comigo também. O Maurício trabalhou comigo, a Giovana trabalhou com a gente, o Uhum. Thaleson trabalhou com a gente. Putz, Uhum. se eu esquecer alguém agora, vai ficar chateado, mas Pois é. outros trabalharam também. Não, mas o pessoal já lembra você aí nos dizeres aí. Não se preocupe. Vários trabalharam com a gente. Vários O Tonon é comentários. o que mais ficou. Ele Aham. tem aguentado mais tempo, está lá até hoje. Legal. E como que você costuma a tua linha de trabalho com os cavalos novos, Daniel? Vamos fugir um pouquinho do nosso roteiro aqui. Você salta 4 anos, 5 anos? Você espera um pouquinho, força mais nos 6 anos, 7 anos? Como que você costuma trabalhar para o cavalo chegar? Então, Ana, eu acho que cada cavalo te diz o que você tem que fazer com ele. Uhum, Então, cada potro te, te diz como você tem que trabalhar. Tem potro que com 4 anos você tem que trabalhar um pouquinho mais, outros são mais prontos, já mais uhum, equilibrados, já mais fáceis de você trabalhar, você não precisa saltar tanto. Mas, uhum, no geral, os 4 anos eu gosto de poupar um pouco. E uhum, os 5 anos você salta mais um pouco em casa, leva uma coisa ou outra para aquele ambiente fora. E aí com 6 em diante você já pode começar a seguir a vida mais normal, né? E botar um pouco mais uhum, de altura para você também ir acostumando o cavalo a ver esse tipo de obstáculo e começar a se preparar para quando chegar na vida aí adulta, né, uhum. uns 8, 9 anos, Sim. ele também está preparado, porque também você só esconder esse cavalo, você não apresentar nada a ele quando Uhum, jovem, depois você tem muita coisa para claro. ele ver de uma vez só, né? Então Uhum, também é claro que respeitar a idade dele, respeitar a juventude dele, né? Mas uhum. também ir apresentando as coisas a ele com o tempo para que ele possa amadurecer, né, e se formar um cavalo de salto. Uhum, uhum, legal. Ó, o Filipinho pediu para você contar da experiência, da aventura de vocês no Brasileiro de Young Rider, quando o seu cavalo morreu e ele tinha 2 cavalos, pelo que eu entendi aqui. É verdade. Primeiro um abraço ao Felipe. O Felipe é um grande amigo, a gente cresceu junto aí na escolinha. O Juarez é o pai dele que dava aula para todos nós. É um grande talento, né, do nosso Do esporte. É um esporte. prazer a Uhum, gente estar todo dia aí montando com ele. Então, essa foi uma experiência legal, porque a gente fazia anos que a Ípica não formava a Ípica não, o Paraná não formava uma equipe de Young Rider. uhum, E nesse ano nós formamos uma equipe, que era eu, o Omar Camargo, o Felipe e o Rafael Prochet ou o Toniel, agora eu não me lembro, mas nós éramos uhum, 5 que saltaram 4, né? Acho que foi o Rafael Prochet que saltou no final da história. E uhum, aí o Luiz Fernando era o presidente da federação e falou, olha, eu vou dar um prêmio para vocês vão passar um tempo treinando com alfinete. uhum, Vocês vão ficar lá 20 dias e de lá vocês vão direto para o brasileiro. Pô, nossa, super legal, né? Vamos lá, tal, e vamos, pô, a gente vai aprender um monte, né? Com alfinete é um gênio, né, do nosso uhum. esporte. Sim. Nós chegamos lá no primeiro dia, já foi uma tragédia, ele pôs os exercícios, já ninguém conseguiu fazer direito, e já ficamos 2 horas em cima dos cavalos, os cavalos não correspondendo. Bom, Uhum, enfim, para encurtar a história para vocês, um belo dia lá, um cavalo teve uma cólica, morreu no final uhum, da clínica. O Felipe tinha 2, falou: não, você vai saltar um meu. E eu uhum, peguei o Maiten das Cataratas, já uhum, em cima da hora, assim, já no final, e peguei e fui com ele no campeonato. E o campeonato na gente acabou sendo medalha de bronze por equipe, uhum. mas reconheço que foi com uma madeira enorme. A gente chutou um pau que não tem tamanho. O Felipe errou o percurso, o Omar caiu, eu fiz um monte de falta.
um daqueles campeonatos, daqueles. Tinha um armador no Brasil que era chamava Coronel Gilberto. O Coronel Gilberto tinha uma característica de armar grande e difícil sempre. Então foi desse jeito. A gente foi lá e na garra terminou, mas tinha um pouquinho de falta na nossa conta lá. É complicado, né? Ó, o Duda Marquesi está dizendo que tem anos de estrada e nunca viu uma pessoa gostar de fazer e saber triunfar nos cavalos novos como você. Que ele se encanta com o seu trabalho. Dudinha é um grande mestre nosso, faz uma falta aqui enorme na hípica. Foi meu professor aqui também, eu montei com o Duda um tempo. O Cactus, ele me ajudou muito quando o Cactus esteve aqui. Eu montava com ele nessa época. E obrigado, Dudinha, eu agradeço aí Muito legal. suas palavras. Viu? O Mal está perguntando para você qual que é a sua opinião sobre a regra da boleteira, se você mudou algo no seu trabalho diário por causa dessa regra. A regra, eu acho que a regra da boleteira vai ser benéfica, veio numa hora certa. Já havia alguns abusos, a gente via aí nos concursos alguns abusos, então veio na hora certa. Eu acho que não vai mudar grandes coisas no trabalho dos cavalos, é mais ou menos a mesma coisa. A gente saltava antes sem boleteira e os cavalos saltavam bem, não tinha isso na nossa época de júnior, começo de sênior, não tinha isso, os cavalos saltavam bem. O que eu acho que vai acontecer é que na hora do concurso as coisas vão se equilibrar um pouco mais, você não vai ter alguém levando uma vantagem muito grande por estar usando uma boleteira de uma maneira mais abusiva. Os cavalos vão se equilibrar mais na concorrência, e isso vai melhorar para quem tem mais habilidade, para quem monta melhor, isso vai melhorar para esse cavaleiro. Agora, no treinamento, talvez o que possa acontecer é que você vá treinar um pouco com a boleteira, coisa que a gente guardava ela meio que para o dia do concurso, né? Então, talvez você tenha que treinar um pouco com ela para trabalhar um pouco esse movimento, para ensinar o cavalo um pouco esse movimento mais natural, e na hora da prova ele está com um pouco desse reflexo mais apurado. Entendi. Legal. Legal. Vamos falar um pouquinho da tua atuação na diretoria da Sociedade Hípica e da Federação, principalmente, né, Daniel? Que você está há quantos anos já fazendo parte da Federação Paranaense de Hipismo, atuando na direção de salto, na diretoria de salto? Quantos anos? Já nem sei mais quantos anos. Então não precisa. São muitas gestões já que eu sou diretor de salto. A primeira gestão que eu fui diretor jovem, na verdade, da federação a primeira vez, foi com o Luiz Fernando. E o Luiz Fernando me convidou para ir lá, acho que já sentia um pouco essa veia política que eu tinha, e me convidava para participar, e eu gostava. Eu ia com ele e participava, e foi a primeira gestão que eu fiz parte. E aí, depois, quando nossa turma lá começou a assumir, eu sempre tive o cargo de diretor de salto, foi sempre o meu cargo lá. Eu mudo a gestão, mudo o presidente e eu continuo diretor de salto. E você nunca quis ser presidente da federação? Já foi alguma vez? Não, nunca fui. Nunca fui presidente. Talvez um dia, quem sabe, mas é complicado sempre você ser cartola e cavaleiro. Eu sempre preferi e gosto mais de ser cavaleiro, gosto mais de montar. Sim. Então, atrapalha um pouco, principalmente quando os concursos são em casa, você tem que... um concurso enorme, tem que administrar um monte de coisa, dar um monte de coisa errada, chove, você tem que administrar tudo isso, e acontece um monte de coisa. E aí você, nesse meio tempo, tem que parar, se concentrar no teu trabalho ali, na tua prova, para tentar fazer o teu zero ponto ali. Então, atrapalha um pouco isso aí. Mas, aquilo que eu te falei, a gente se viu uma hora, a nossa geração se viu obrigada a transformar e a botar a mão na massa, porque a gente vivia um momento complicado na hípica. O presidente era o Marcos Veloso, ele havia assumido,
Ninguém sabia do presidente. O Otoniel acabou que veio e fez um mandato tampão. E nessa hora, o Rafael Justus, nosso falecido amigo Rafael Justus, que faz muita falta, era um cara também fantástico, ajudava a gente ali, ajudou a construir isso, falou, eu vou pegar, tal, vamos todo mundo junto. E aí montamos um grupo, fomos atrás do Fefo, que estava um pouco afastado a trabalho do esporte. O Rafael foi lá, convidou o Fefo veio, está aí até hoje na linha de frente, né, ajudando a gente em tudo praticamente, né? O Fefo é um grande cavaleiro, um grande incentivador, aí, um grande dirigente, né, do nosso esporte. E aí montamos esse nosso grupo, e esse grupo tinha as mesmas ideias, os mesmos ideais, e seguimos uma linha aí e conseguimos fazer a Hípica voltar aí ao cenário nacional, dos grandes concursos, dos grandes eventos, os grandes cavaleiros saltando aqui. E estamos aí até hoje. Muito legal. Explica um pouquinho exatamente qual que é a função do diretor de salto dentro da federação. Como que é o teu dia a dia, o que você planeja, o calendário do ano, o que mais você faz dentro dessa tua função? Então, Ana, primeira coisa, acho que vale ressaltar que o cargo de diretor de salto enfim, ele obviamente é destinado ao salto, né? Óbvio. Mas a gente tem uma filosofia lá de trabalhar sempre em grupo. Tudo que a gente faz é um grupo que é o responsável. E eu acho que isso é a chave do sucesso. Né? Então, o cargo que cada um tem, na verdade, pouco importa. Tudo que a gente faz, a gente baseia-se no coletivo. Então, pela minha experiência, pelas provas que eu saltei, por tudo, eu fico ali no salto, um pouco na linha de frente dessa situação, mas dividindo sempre com o pessoal as responsabilidades e as ideias. Agora, nós temos que formar as regras, formar os rankings, formar o calendário, discutir os concursos, pleitear os concursos na CBH, tem toda essa política que tem que estar lá também, com as federações, com o presidente do CBH. Então, essa que é a função do diretor de salto, organizar o calendário, as provas e tudo isso que a gente tem durante o ano aí. Legal. Eu até ia comentar com você, o Paraná tem sediado anualmente pelo menos um campeonato brasileiro, né? E isso é eleição, você vai até, sei lá, São Paulo ou Rio de Janeiro na CBH para fazer o calendário e tentar trazer para o Paraná. Como é que é essa briga de foices, eu diria, porque todo mundo quer sediar um campeonato brasileiro, né? Como que você consegue trazer esse campeonato para cá? Um campeonato? Bom, primeiro você tem que ter uma estrutura, né? Você não consegue ir lá e pleitear um campeonato, seja de qualquer brasileiro, se você não tiver uma estrutura. Se você não tiver uma hípica com condições de piso, de cocheira, de restaurante. É um evento grande que você tem que ter todas essas condições. Então, o primeiro passo nosso foi estruturar a hípica para receber esses eventos. Né? E depois, ele é político. Você tem que ter contatos e conversar. Na verdade, você escreve o campeonato que você quer fazer. E se tiver uma duplicidade lá de pedidos, vai na votação. Mas claro que sempre tem um acerto antes. Você já se comunica com os presidentes das federações e tenta fazer um certo rodízio, ter um certo equilíbrio para você ter o concurso um ano e o outro esse ano, por exemplo, nós conseguimos o Amador, que é algo bastante concorrido dentro da CBH. Todo mundo sempre pede, então foi uma grande vitória do Paraná esse ano, conseguindo trazer o campeonato de Amador. Mas é política e no voto lá, não tem outro jeito. Mas nada disso é possível se você não tiver uma grande estrutura. Que a primeira coisa que você vai esbarrar é nisso.
Sim. Você vai pedir um campeonato brasileiro de sênior, a pessoa vai falar, você não tem um piso adequado, você não pode pleitear um Claro. campeonato brasileiro de sênior. É Sim. impossível. Uhum. Como que foi essa melhoria da estrutura da hípica, Daniel? Foi primeiro a pista principal, depois foi a pista lá de trás? Como que foi essa sequência? Assim, como que foi o planejamento disso? Eu estou só vendo aqui As nos perguntas? comentários que o Vitor Aham, aham. tá na live. Mandar um abraço Isso. pro nosso grande mestre Vitor, um cara que tá Excepcional. sempre aí nos ajudando. Grande cavaleiro. É. Eu monto com ele há 20 anos, é a Uhum. linha de trabalho que eu sigo, e ele implantou essa linha aqui em muitos dos nossos cavaleiros, ajuda a gente muito. Tivemos uma clínica semana Sim. passada aí, fantástica, todo Uhum. mundo adorou, e grande abraço, meu compadre, meu afilhado, meu amigo Vitor. Legal. Qual que era a pergunta mesmo? Qual que foi mais ou menos a sequência dessas melhorias todas que você fez? As prioridades? Qual pista foi Então, primeiro? Como que foi isso? tudo começou quando eu tinha o cacto e eu não conseguia ter ele aqui. E Uhum. aí aquilo me deixou aborrecido, eu ficava intrigado com aquilo, eu falava, não, a gente não pode, como é que eu vou ter um cavalo assim, de grande prêmio, não consigo ter em casa. E aí o nosso grupo sempre foi corajoso, né? A gente sempre Uhum. teve coragem, a gente teve. E eu falei pro pessoal lá, falei, vamos peitar aí o piso do picadeiro, vamos tentar fazer e tal. E Uhum. nesse tempo o Felipe Reichmann também, que é meu sócio na Best Arena, já Uhum. estava com o Andrezinho lá pequeno, ele já tinha um certo conhecimento de campo de golfe. O Vitor era outro que sempre eu perguntava, que eu tinha muito conhecimento das pistas da Europa tal. Eu fui pesquisar um pouco, e aí a gente pegou e falou, vamos fazer o picadeiro. Vamos fazer o Uhum. picadeiro e para melhorar isso aí, fizemos. E Uhum. aí, do picadeiro, a gente usou um pouco do caulim, era uma coisa ainda meio nova, mas funcionou, ficou bem melhor do que era. Não o Uhum. ideal, mas muito melhor do que era. E Uhum. aí, dali, a gente foi para a pista da pista de trás, na pista Leônidas Mussolini, Uhum. que até tem um fato curioso. Quando a gente fez também com caulinho lá, e no dia da inauguração da pista, chovia muito, mas chovia muito. Não havia a menor condição de saltar, não havia a menor condição de saltar, mas eu insisti, falei, não, tem condição sim, tem condição sim. Uhum. E aí chamei o Serginho, pedi para ele montar um cavalo. Falei, Serginho, galopa aqui, salta para mim, que nós vamos estar todos dentro da pista lá, ver. Ele saltou, não dava, realmente não dava. Uhum. E até na hora de ir embora, o Rafinha Justus brincou que ficou atolado, assim, ó, a gente tava num clima meio tenso, ele brincou. Aí eu desisti, caímos na gargalhada e desistimos de fazer a inauguração da pista ali. Uhum. Não é fácil esse negócio de pista, né? A gente tenta, tenta, mas nem sempre Não, não é funciona fácil. como a gente imagina, né? Não é fácil. Cada pista tem a sua Particularidade. característica, cada pista num local ela é diferente do outro, Uhum. a areia você nem sempre encontra a mesma. Não é uma Uhum. coisa simples de se fazer. Uhum. Uhum. É verdade. O Neco falou numa live dele, né, dessa pista com a fibra e tal, que ela é muito importante quando você tem muitos conjuntos passando na pista ao mesmo tempo, em concursos grandes, para aguentar o tranco realmente, né, para não fazer os buracos e tal, mas que ele tem observado lesões de ligamento suspensor de boleto, enfim, como você falou, cada uma faz mais lesão de tendão, a outra pode fazer lesão de suspensor de boleto, tudo depende, né, de vários fatores. Mas você acha que essa fibra é essencial na pista, Daniel? A fibra é essencial na pista de competição, sem sombra de Uhum, dúvida. uhum, Para você conseguir essa elasticidade, para você conseguir essa homogeneidade na pista para todos os uhum, concorrentes, uhum, você obrigatoriamente tem que ter a fibra. Senão a areia vai abrir e não uhum, vai fazer buraco e não vai ficar. uhum, Agora, Ana, eu defendo o seguinte: sempre
vai haver lesão no esporte de alto nível, Sim. seja ele em qualquer das situações. O jockey tem seus tipos de lesão, Sim. o hipismo tem seus tipos de lesão, os Uhum. jogadores de tênis na quadra de Sim. saibro tem um tipo de lesão, na de grama tem outro, e na É. quadra rápida é outro tipo de lesão. Uhum. Então, Exatamente. o esporte, no geral, causa lesões. Claro, Claro. a gente na pista de pismo, a gente tem como trabalhar um pouco. Por exemplo, no nosso dia a dia, na semana, a gente não deixa a pista tão molhada e tão compactada. A gente acaba baixando um pouco os dentes do rastelo, deixando ela um pouco mais Uhum. solta, para que você tenha um pouquinho mais de deslize. Você não tem tanta performance, mas você tem mais Uhum. maciez, mais Entendi. conforto para o cavalo. Aí Uhum. no dia da competição, para que todo mundo tenha alto rendimento, mais rendimento, aí a gente dá Uhum. uma molhada a mais, dá uma apertada a mais nela, para que ela fique mais rígida e mais Uhum. competitiva, né? Mais rápida. Entendi. Sim. Muito, muito bom. Deixa eu ver que tem uma pergunta do Rafa aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. E depois de saber quais os pontos especiais para o desenvolvimento dos clubes jovens do interior para que possam chegar a sediar grandes eventos? É isso, Rafa? Você fez outra pergunta antes que eu não entendi. Cadê? Primeiro agradecer o Daniel por todo o apoio e incentivo ao fomento ao nosso esporte. O Rafa falou, Correia, lá de Ponta Grossa. Grande, Rafa, grande abraço. Aí depois ele quer saber quais os pontos especiais para o desenvolvimento dos clubes jovens do interior para que possam chegar a sediar grandes eventos. Bom, sediar grandes eventos, você tem que ter obrigatoriamente uma grande estrutura. Uhum, Não é uma coisa simples. Um evento envolve muitas coisas. Você tem a parte de água, a parte de luz, a acomodação dos cavalos, a acomodação dos tratadores. Você tem os pisos, você tem os obstáculos, você tem a alimentação, você tem uhum, banheiros, você tem inúmeras coisas que você tem que fazer para fazer um grande evento. Além sim. da premiação. Você tem que ter Uhum, obrigatoriamente um grande patrocínio para você conseguir dar esse primeiro passo aí para fazer um grande evento. Então, uhum, sem um bom prêmio e uma boa estrutura, realmente você não vai conseguir fazer um grande evento. Acho que uhum, esses são os principais pontos para se fazer um grande evento. sim. E a gente cai numa questão de patrocínio, né? Que infelizmente, frente a outros esportes equestres no Brasil, o nosso é muito pouco praticado ainda, né? Comparado É, mesmo no Brasil, não estou nem falando de Europa e tal, que não tem nem comparação em número de praticantes. E aí isso chega no tal do fomento, que é o que eu queria conversar com você, né? Como que a gente pode fomentar esse esporte, começando lá nas escolas de equitação? Qual que é a sua opinião de como que a gente pode aumentar o número de praticantes do nosso esporte? Ana, ele é um esporte que realmente não é um esporte popular, a gente sabe disso. Uhum, Ele é um esporte que não é um esporte barato, uhum, então ele de cara afugenta já o participante, né? é, Mas eu acho que as escolas de equitação elas têm que trabalhar num todo, no geral, uhum, olhar a escola de forma mais ampla. Porque acaba uhum, que a escola fica muito voltada às crianças que entram e que vão desempenhar a sua carreira ali de 60, de 80, e aí vão uhum, acabar se formando, comprando título, virando sócio, ou, no caso dos manejes, comprando seu cavalo particular e já tendo aula, e a gente esquece de ver o geral. No uhum, nosso tempo, do que o presidente era o Omar Camargo, o Omar fez um grande trabalho na escola. Foi um momento que a escola nossa, acho que o melhor momento que eu participei da escola lá na diretoria da hípica. E ele fez um trabalho amplo nas empresas e nas escolas. Então, uhum, primeiramente dizendo que você não precisava ser sócio, que você podia praticar o esporte, o hipismo como esporte. Você ir lá uhum, desestressar, você ir lá ter o contato com o cavalo, você ir lá fazer sua aula. Nem todas as uhum. pessoas que fazem aula de tênis jogam um campeonato de tênis. Exato, Então você pode ir lá montar também, e uhum, por prazer, por gostar do animal. uhum, Uns têm mais medo, outros têm menos medo. Então, essa relação a escola tem que ter com todo mundo. E aí uhum, ampliar também.
essas aulas para mais modalidades, né? Você tem, acho que a escola que é um grande exemplo, eu já conversei muito com o Romeu, com o presidente da Hípica Paulista, sobre isso, para tirar algumas ideias. A escola da Hípica Paulista é um grande exemplo, acho que ela, a última vez que eu falei com o Romeu, tinha por volta de 800 alunos. Agora, tem o Clube do Pônei, tem a ecoterapia, tem o volteio, tem a equitação lúdica e tem as aulas normais para quem quer seguir aí na equitação. Então, eu acho que se você conseguir olhar a escola dessa forma geral, demistificando um pouco também que o esporte é só para quem tem dinheiro ou só para quem possui mais condições, e você pode dar essa condição do pessoa ir lá e fazer a aula dele por Sim. gostar do animal, não Sim. objetivando necessariamente saltar competições ou adquirir um cavalo próprio. Sim, exatamente. Ó, o Cabral está na nossa live. Oi, Cabral, tudo bem? Ele fala que realmente muitas pessoas procuram qualidade de vida na escola de equitação, Exato. né? Abraço ao Cabral. O Cabral é o nosso grande mentor aí das escolas. Vamos precisar contar dele. Acabou que a escola da Hípica voltou para a Sociedade Hípica Paranaense. Agora é de novo da Hípica e nós vamos precisar contar com o apoio do Cabral aí na Aquele curso assessoria. que ele fez lá foi muito legal, viu? Se ele vier de novo, avisa que a gente vai fazer de novo. Foi muito bom aquele curso. O Álvaro está dizendo aí, grande abraço ao Álvaro também, que a Escola da Sociedade Hípica Paulista é o departamento com maior receita recorrente do clube. Você vê como é importante. Então, sim, com certeza. Agora, o Romeu já me confessou que ele olha com muito carinho a escola, sempre dá muita atenção. O Cabral, inclusive, é quem também assessora eles lá. Ele já me disse isso. Então, eles olham com carinho e é o que a gente tem que fazer. Olhar com carinho. Dali é o nosso futuro, dali vem os nossos praticantes, dali vem toda a base da pirâmide para empurrar esse esporte para cima, né? Sim, com certeza. Com certeza. E eu vou te dizer, nessa época agora, dessa bendita pandemia, depois que passou aquele início daquele primeiro lockdown e tal, que o pessoal perdeu um pouco do medo de circular, de sair de casa, as pessoas têm procurado muito, Daniel. Muito mesmo. Principalmente os pequenininhos, para crianças pequenas, para tirar de casa, ter contato com a natureza. Eu que tenho 3 lá, tô... Pois é. Sei bem como é que tá. Baixo risco de contaminação nessa fase agora, né? Enfim, eu acho que é talvez um gancho bem importante para a gente dar continuidade e fazer o esporte crescer como um todo, né? Que as pessoas conheçam de perto, e bem o que você falou, não necessariamente tem que comprar cavalo, mas pelo menos conhecer e ter o prazer de assistir uma competição na televisão, para dar o ibope que a gente precisa para conseguir os patrocínios. Acho que seria mais ou menos isso, né? Sem dúvida. E eu acho que o XTC deu bastante visibilidade para o esporte também, você não acha? Nessa questão sem dúvida. O XTC veio numa boa hora, né? A gente vivia um momento um pouco carente aí de visibilidade. Perdemos um bom patrocínio da Hyundai, que nos dava aí acho que 9 etapas, 9 bons grandes prêmios, com bons prêmios, né? E o XTC veio para somar. Espero que fique aí por anos no calendário nacional. O Doda é um grande visionário, é um grande cavalheiro, um grande incentivador do esporte, é um amante do esporte aí. E vamos torcer que esse ano, inclusive, volte logo e a gente possa concorrer aí. Eu faço parte da equipe Espíritos, que tem o nosso capitão Vitor, e vamos torcer para colher bons frutos. Tomara que tenha. Legal, muito bacana. E aí vamos falar do nosso, entre aspas, XTC, que é o PHC, né? Como que surgiu essa ideia, de onde veio, se foi moldado, se teve os moldes no XTC ou não, que eu achei super legal. Tem até uma pergunta do Igor Dantas ali para cima, te colocando numa saia justa para você dizer qual que é a melhor equipe que você acha que está hoje no PHC. Então, fala um pouquinho pra gente de onde veio, de onde surgiu essa ideia. Então, esse tempo que nós ficamos fora da diretoria do clube, esses últimos 4 anos, a gente veio percebendo que o ranking tinha caído num marasmo, que as provas
precisavam ter algo a mais, né? Para a Uhum. gente voltar a valorizar o ranking da Sociedade Hídrica Paranaense. E aí, numa dessas conversas com a Tati Gouveia, a Tati que lançou essa ideia. Lançou Uhum. essa ideia para mim e para o Fefo, e a gente achou legal, compramos essa ideia e passamos a discutir isso e chegando para elaborar um regulamento. Normalmente a gente faz assim, eu falo e o Fefo escreve. O Fefo é grande advogado, né? Então ele Aham. coloca bem as palavras no papel. Uhum. E acabou que saiu o regulamento, fizemos uns ajustes ou outro e falamos, ó, vamos lançar para ver. Uhum. O máximo que vai acontecer é não sair. E, É. enfim, eu acho que saiu, foi um grande sucesso, animou muito, né? Você deu essa competitividade em equipe, porque acaba que é um esporte muito individual, você vai lá, salta o teu cavalo e não precisa torcer para ninguém, você Uhum. não se engaja nos outros competidores. Né? Com esse Sim. formato, você passa a engajar, você passa a torcer pela tua equipe, você Uhum. passa a montar. A gente viu na primeira, além de um grande aprendizado, né? A gente viu na primeira etapa que grandes cavaleiros tiveram dificuldade. É diferente você montar só para Uhum. você, de você ter que montar para Com o um time, peso, né, da equipe. você tem uma pressão diferente. Então foi super Uhum. legal. Eu acho que a tendência é isso permanecer, esse Uhum. tipo de competição permanecer. Na Europa a gente já vê, né? O Global Champions Tour tem essa concorrência por equipe também, essa competição por equipe. E Uhum. vamos ver, torcer para que pegue e a gente tenha o ano que vem aí de novo o PHC junto com o XTC Sim, com mais e equipes até, né? com mais equipes e mais competição e mais a competitividade, mais adrenalina para todo mundo aí se divertir. Uhum. Não, muito legal. A ideia foi sensacional. Muito bacana mesmo. É, o pessoal tá Não, tô falando vendo, aqui, ó. o Totti falou Dona Letícia pioneira. Ó, estão falando, o Vitor falou que o Betinho não pergunta nada pra você aqui, ó. Ele é Dona Letícia, é a Dona Letícia que Ah, ele é a pergunta. dona É a Letícia. Dona Letícia que Ah, pergunta. entendi. É, deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui, pera só um pouquinho. Ah, o João Vitor Kaiser pergunta como você vê a nova geração do nosso esporte no Paraná. Vejo com bons olhos. Vem uma boa geração aí e os números dizem isso, né? O ano passado a gente conseguiu excelentes resultados nas categorias de base, Uhum, nos campeonatos brasileiros. uhum, Tivemos diversas classificações. uhum, Então é uma turma bem boa que vem. É, bem facilitada. Não é bem facilitada, mas vem com uma base melhor, uhum, porque tem a oportunidade de saltar bons concursos em casa, tem a oportunidade de ver uhum, esses grandes cavaleiros aí, sim, muitos deles que estão aí na live uhum, assistindo, saltar em casa, isso é muito importante, é um uhum, esporte que você aprende muito olhando, fazendo clínicas sim, enfim, podendo trabalhar com esses grandes ginetes, né? uhum. Então, vem com uma base legal, então vem uma turma promissora aí, É, bons meninos aí depois, que têm boas de- chances de. depois tem uma pergunta da minha filha para você, mas eu vou esperar um pouquinho, que é meio sobre regulamento, então eu vou esperar um pouquinho e depois eu faço, tá? Tomara que eu saiba responder. Acho que sabe, sim. É, a Camila está perguntando o que você acha da criação nacional, qual o melhor aras atualmente no Brasil? Poxa, cara, essa pergunta é difícil, hein? É, Bom, a criação nacional vem ano a ano melhorando e melhorando muito, né? Uhum, Você hoje tem grandes criadores de cavalo de salto no Brasil. Difícil você falar o melhor, mas uhum, se eu tivesse que citar um, até pela quantidade, pelos anos que cria, o Aras Agromen é uma uhum, grande potência, não, é inquestionável, né?
Mas tem Sim. outros tantos aras do Brambila, o Aras BR está criando muito bem, o Aras Cooper, o Aras Flores. No Paraná nós temos o Aras FB, nós temos o Aras Siquipé, o Aras Adal. Uhum. Então, muitos criadores. Agora, o Agroman tem um outro patamar de número de cavalos aí, anos na Uhum. criação, que Sim. dão a eles aí, eles que puxam, na verdade, essa Uhum. fila aí, essa fileira para a criação nacional. Agora, a criação melhorou e melhorou muito, Uhum. até pela dificuldade da importação dos cavalos, se viu necessário fazer os cavalos aqui. A Uhum. quantidade de cavalos também aumentou significativamente. Então, a Uhum. tendência para o futuro é a gente ter bons e melhores produtos para a gente saltar com os cavalos BH. Sim, legal. O Vitor está perguntando para você se a Sociedade Hípica Paranaense não pensa em realizar uma Copa das Nações. Pensar, eu acho que a gente até pensa, a gente sonha grande aqui, sempre sonhou grande. É. É, é uma coisa grandiosa, né? Uma coisa bastante audaciosa para se pensar, mas Uhum. eu gostaria muito de fazer. A Sim. gente teve a oportunidade de saltar no CSIO de Porto Alegre uma vez, onde o Dr. Jorge Gerdau trouxe 8 ou 10 equipes da Europa, mais as equipes sul-americanas. Enfim, foi um evento grandioso. A gente viu um pouco, conversou um pouco da dificuldade, da logística que é fazer um evento desse tamanho. Uhum. Mas seria um sonho, sem dúvida, um sonho. É uma atmosfera completamente diferente. Você poder ali torcer pelo teu país, você ver a tua bandeira ali subir no mastro, né? É um Uhum. clima super legal que seria um sonho nosso aí poder realizar. Talvez se o Uhum. Beto aí quiser patrocinar, dá. Já colocou ele na saia justa aí. Ai, meu Deus. Não, legal. É, deixa eu ver. Ah, tem uma pergunta aqui, peraí. Deixa eu ver. Do Anderson. Você, como diretor de salto da Federação e da Hípica, o que você pretende fazer para elevar ainda mais? Deixa eu ver aqui, porque eu não consigo, ele corta aqui a imagem só um pouquinho. Para elevar ainda mais. Ai, meu Deus, peraí. Nosso esporte, eu acho. Para elevar ainda mais o nosso esporte, há alguma coisa. Ele continua, ele corta, eu não consigo ver, não sei. A pergunta é comprida. Bom, eu acho que nós temos que ter sempre grandes eventos. Uhum, O que a gente pode fazer hoje para sempre levar o nosso esporte aqui é ter grandes eventos. Eu uhum, sempre bati nessa tecla. Eu acho que os grandes eventos fazem todo mundo, todos os cavaleiros, você sempre sai melhor que um grande evento, você sempre onde você se põe à prova, né? Onde você uhum, vai ver se o teu trabalho, se os teus cavalos, se a tua ideia do esporte está compatível com o que você está achando, né? uhum, Então, o que a gente pretende é voltar de novo no começo do ano com o Summer Tour, uhum, e aí pleitear os nossos. Esse ano nós teríamos, né, 2 internacionais no clube. Nós uhum, teríamos o Cidade de Curitiba e o aniversário da Hípica. Pela primeira vez nós sediaríamos 2 W, que seria um sonho, uhum. né? Infelizmente não deu, não sei se vai dar para fazer. Sim, A gente uhum, depende aí dessa pandemia. uhum. Mas, fundamentalmente, é fazer grandes eventos. Eu sempre defendo bato nessa tecla que os grandes eventos são que São muito importantes, né? puxam esse esporte para cima, sem Uhum, dúvida. uhum. O Miro, Maringaipismo, está perguntando o que você acha do nível dos Cavaleiros do Paraná. Nós temos grandes cavaleiros no Paraná, sem dúvida. Eu acho que nós tivemos aí, quando éramos jovens, a oportunidade de ver grandes cavaleiros trabalhar na hípica. A gente tinha o Duda, o Luiz Fernando, o Tati, a Luli, enfim, outros tantos eventos, outros tantos cavaleiros que nos ensinaram muito aqui.
Uhum. Enfim, eu acho agora é um pouco da nossa vez, né, de passar esse exemplo aí para essa molecada mais jovem que está vindo. Mas a gente Uhum. tem grandes cavaleiros aí que despontam no circuito nacional e que podem chegar aí a saltar os grandes prêmios aí em qualquer lugar do Brasil. Uhum, uhum. Muito bom. Ele vai cortar a gente daqui a pouquinho. Eu acho que a gente podia encerrar e daí a gente entra de novo para falar um pouquinho de regulamento. E aí vem a pergunta da minha filha, que se eu não fizer ela vai me matar. Aí eu pergunto para você. Pergunta antes, que deu nesse intervalo eu consulto qualquer coisa. Quer que eu pergunte? Eu pergunto. Ela quer Não, saber? não, Não? Então eu pergunto pode depois. perguntar, pode perguntar. Não, ela quer saber se dá para fazer em um mesmo campeonato paranaense duas categorias de base, obviamente tendo idade para isso, com dois cavalos diferentes. Se pode. Fazer o mini Eu, mirim e o pré-mirim pode, eu junto. acho que Pode? pode. No Paraná, eu acho que pode. Desde que Uhum. elas se permitam, pode. Tá. Legal. Era isso Eu que a não me gente engano, queria mas eu vou saber. consultar, depois eu respondo para ela no Tá. particular, mas se a Tá Denise, bom. se a Denise estiver vendo aí, ela sabe bem. Ela pode Aham. nos Dizer, né? dizer isso aí. Mas eu acredito que sim. Eu acho que pelo fomento que o Paraná faz, a gente sempre tem essa intenção aqui. Também por não Uhum. ter muitos concorrentes em todas as Uhum. categorias, a gente permite ir três Uhum. cavalos, por exemplo, no campeonato Paranaense. A gente Uhum. permite, se tiver idade, participar dessas duas categorias e também permite que saia o campeonato de base, mesmo que tenha Uhum. um concorrente, Isso eu já vi. justamente Aham. incentivar os cavaleiros a irem e Uhum. não perderem essa chance de fazer essas categorias, que é sempre importante, né? Sim, aham, legal. Que bom. Então, temos um planejamento para o Campeonato Paranaense aí. Legal, Ah, ela vamos fazer. quer pular os Quer, dois. quer pular os dois? Ela pode, né? Pela idade, ela pode. O Mírio está perguntando qual que é o seu sonho como cavaleiro. Sonho como cavaleiro? É, é, a gente sonha sempre. Sonhar é de graça, né? É livre, né? Você pode sonhar com o que. Mas passando um pouco do tempo, você vai ganhando uma certa experiência, você fica um pouco mais realista. Mas o meu sonho como cavaleiro era almejar saltar uma final de Copa do Mundo. Uhum, Conseguir uma vaga aqui pelo Brasil, nessa Liga Sul-Americana que tem dos Ws, uhum, enfim, e ter condição, né? Não é só conseguir ter condição de saltar uma final de Copa do Mundo. uhum, legal. E como pai, vai colocar os filhotes no esporte? Vou, se eles quiserem, vou. A gente já acabou que comprou lá uns cavalinhos em sociedade, eu, o Fefo e mais uns amigos, para as crianças Uhum, montarem. uhum. Eles estão indo, mas também ainda É muito cedo ainda, né? não se empolgaram muito para. Aham, É muito cedo, aham, né? Acho que é muito cedo ainda. Tem que aham. deixar meio à vontade, vai quando meio quando É. quer. Uhum, uhum, exatamente. Ainda não demonstraram aquela paixão toda que o cavaleiro precisa ter. É verdade. Um minutinho para encerrar. Vamos encerrar então. Daqui a pouquinho a gente já entramos de novo na sequência e aí a Tá gente bem, continua conversando, tá bom? tá Falou. bom. Até. Tchau, até.